Boa noite, gente. Na nossa matéria de psicopatologia, nós começamos definindo a psicopatologia como logia, conhecimento, psíquicos e patos, aquilo que nos afeta, né? A gente pode falar do conhecimento sobre o sofrimento psíquico, o sofrimento sobre as patologias psíquicas, mas sem perder de vista essa dimensão de patos, dessa raiz que é patos, como que nos afeta. Tanto que é uma raiz que ela dá origem tanto à patologia quanto a padecimento, formas de sofrer, quanto a passividade, o que acontece conosco, né? Não é o que eu faço, mas o que fazem comigo. Não é o que eu ajo, mas como as ações de outras pessoas interferem em mim, né? A dimensão então da passividade, do padecimento, da patologia e também das paixões. Porque as paixões têm a ver com aquilo que nos cutuca, nos perturba, nos inquieta, mexe com a gente, nos mobiliza, nos transforma, nos afeta. Então, quando nós falamos de patos, nós estamos falando dessa dimensão das afecções. E conhecer uma pessoa é conhecer como as experiências que ela tem, como as relações que ela tem, como aquilo que ela vive, a forma que ela vive a afeta. Que afetos predominam naquela forma de ser, que afetos predominam naquela forma de viver, conhecer essa dinâmica afetiva e muitas vezes compreender processos de adoecimento. É perceber mudanças nesses processos afetivos, nessas dinâmicas afetivas, nesse colorido dos afetos predominante, né? Então, quando a gente escuta alguém, a gente busca escutar como é a troca dessa pessoa com o mundo em que ela vive, né? Como ela afeta e é afetada. E aí quando a gente escuta e vê que há uma diferença na forma como essa pessoa se sente afetada. Há uma intensificação, há uma diminuição em como ela se sente afetada. Então a gente vai ouvir o patos que está ali. No caso, na nossa aula de hoje, nós falaremos sobre a depressão. Eu imagino que a depressão é um diagnóstico que vocês já ouviram, que vocês já conheceram pessoas que foram diagnosticadas com depressão, ou muitos de nós tiveram um diagnóstico de depressão, ou procuraram ajuda imaginando que podiam estar num momento de depressão. A depressão, hoje, além de um diagnóstico psiquiátrico, além de um termo para falar sobre os adoecimentos psíquicos, a depressão ela tem sido cada vez mais usada no nosso vocabulário do dia a dia para se referir a momentos difíceis que nós passamos, sentimentos e emoções difíceis, quando a gente sente que está, né, mais para baixo. A própria palavra depressão ela vem, né, de uma questão geográfica, de uma questão de comprimir para baixo a raiz da palavra depressão. Então essa sensação de que afunda, né? Ela vem com a palavra que muitas vezes nós nos referimos para falar, eu tô preocupada com ela tá tão deprimida desde que tudo isso aconteceu. Ai, minha última semana foi tão difícil, eu tenho me sentido mais deprimida. Assim, ai, toma cuidado, desse jeito você vai acabar se deprimindo. Mas como nós usamos a palavra depressão no nosso dia a dia, geralmente tem a ver com uma intensa tristeza. A pessoa está muito, muito, muito triste, está lamentando muito uma tristeza, sofrendo muito por uma tristeza, algo muito difícil aconteceu. Pode ter sido a morte de alguém querido, pode ser uma grande frustração, uma ruptura, uma separação.
E aí a gente imagina, nossa, o que é dessa pessoa passou, ela vai se sentir deprimida. Para a gente estudar a depressão como um diagnóstico psiquiátrico, um primeiro passo importante é fazer essa diferenciação. Quando nós nos referimos à depressão, nós não estamos nos referindo a uma tristeza intensa. Pode envolver bastante tristeza? Pode. Mas geralmente o que mais chama a atenção é essa mudança na dinâmica dos afetos, essa mudança em patos, na dimensão de patos. Uma pessoa que tinha bastante interesse por determinadas atividades, por determinadas coisas, ela se interessava, ela se envolvia, era algo que a animava, que fazia os olhos brilhar, ela perde esse interesse. Uma pessoa que sentia prazer em determinadas atividades, sentia prazer em estar com as pessoas, sentia prazer em fazer algo que gostava, sentia prazer em ouvir determinadas músicas, ver determinados filmes, o círculo de prazer daquele universo, esse prazer diminui. Lembrando que não é sentir interesse em uma determinada coisa ou sentir prazer em uma determinada coisa, né? Se uma pessoa não tem interesse em cozinhar, isso nada significa. Agora, uma pessoa que adorava cozinhar, que adorava os temperos, as receitas, as combinações, os sabores, e agora ela chega perto de uma comida, de uma receita que ela mesma fez, uma receita gostosa, e ela nem aquilo não mobiliza, ou então, uma pessoa não gosta de dançar. Isso também não quer dizer nada, mas uma pessoa que quando dançava se sentia viva, se sentia animada, se sentia motivada, ficava contente. E agora... E não é uma questão de deixar de gostar de algo, como deixar de gostar de cozinhar, deixar de gostar de dançar. Mas a gente percebe esse decréscimo no interesse, esse decréscimo no prazer em várias dimensões da vida. Então, se a gente está falando de patos, aquilo que mexe com a gente, aquilo que nos afeta, a depressão ela pode ser relacionada a uma apatia, uma ausência de patos, como se viver já não mexesse mais, já não mobilizasse mais algo ali. Né? O autor que nós vamos ver hoje, que é um jornalista que escreveu sobre viver com depressão, que é o Andrew Solomon, ele diz que falar da depressão, né, o contrário de depressão não é felicidade. Se a pessoa não está deprimida, não quer dizer que ela está feliz ou infeliz. Não é esse o registro. O contrário de depressão é vitalidade. Né? A pessoa que não está deprimida, ela se sente viva. E isso é interessante para a gente pensar o quanto a depressão hoje, na nossa cultura, é o diagnóstico mais frequente. Né? Muitas pessoas são diagnosticadas com depressão. É o diagnóstico que mais acontece. E não só em termos de adoecimentos psíquicos. Né? Está em segundo lugar entre os adoecimentos gerais. Em segundo lugar, como principal motivo de afastamento das pessoas do trabalho. E em segundo lugar, apenas atrás das doenças cardiovasculares. Então, a gente sabe que o número de pessoas com depressão tem crescido, e é um engano pensar que seria porque as pessoas estão se entristecendo mais. Nesse momento é importante a gente reconhecer a tristeza como uma reação, em grande parte das vezes, saudável. Sentir alegria quando algo bom acontece, sentir tristeza quando algo ruim acontece. Sentir alegria quando há uma conquista, sentir tristeza quando há uma perda. Sentir alegria quando há algo novo e bom, sentir tristeza quando há uma ruptura, né? Então, a tristeza diante de momentos difíceis, de separações, de rupturas, de perdas, de morte, essa tristeza,
é muito importante que a gente não diga, ela é patológica, como se sofrer fosse algo a ser corrigido, como se sofrer fosse algo a ser eliminado. Não, essa tristeza é uma forma reativa. A pessoa está reagindo a algo que aconteceu com ela. E é muito comum, mesmo em quadros de muita tristeza, então se eu perdi alguém que eu amava muito, né, em um quadro de muita tristeza, que eu olho para o mundo e penso assim, nossa, o mundo não tem mais graça, o mundo não tem mais cor, o mundo perdeu a beleza, né? Isso tem a ver com o fato de que aquela pessoa que eu tanto amava, de que aquela pessoa que era tão especial para mim, tornava meu mundo mais vivo, mais bonito, mais rico, mais colorido, né? É diferente essa reação à perda, né, que pode durar um tempo mais curto, um tempo mais longo, mas que costuma vir com uma sensação de empobrecimento da vitalidade, de quando o que acontece é um esvaziamento de si. A pessoa, ela se sente esgotada, a pessoa, ela se sente esvaziada, a pessoa sente como se nada mais fizesse sentido, viver não fizesse. Há um esvaziamento de si, um esvaziamento de sentidos, um esgotamento de si, o esgotamento da vontade de viver, esgotamento da vontade de se relacionar. Então, pensar a depressão é menos pensar o que a pessoa está sentindo diante das dificuldades, sofrimentos, tristezas da vida e o que ela já não está conseguindo sentir. Porque os sentidos, eles foram esgotados, os sentidos foram esvaziados, os sentidos foram abatidos, né? Vocês conhecem aquela música do Arnaldo Antunes, em que ele diz assim: socorro, eu não estou sentindo nada. Nem medo, nem calor, nem dor, não dá mais para chorar, nem para rir, né? Então, quando a gente pensa nesse relato, tem acontecido de pessoas que buscam ajuda, que buscam atendimento clínico, não contando de uma tristeza que estão sentindo ou uma dor que estão sentindo, mas sim contando de uma dificuldade de sentir, até mesmo de colocar em palavras o que está acontecendo, de contar a história do que está vivendo. Porque para a gente colocar em palavras e contar a história, isso também requer uma articulação, um sentido, uma vitalidade. Então, falar da depressão é falar desse campo dos sentidos. Então, a escuta da depressão, ela vai envolver como que é a relação da pessoa com as experiências que ela está vivendo, com as pessoas que ela se vincula, com atividades que foram importantes para ela e deixaram de despertar interesse, com sensações que eram prazerosas para ela e deixaram de despertar esse prazer, olhar para esse eixo do interesse, do prazer, da vitalidade, da disposição, pensar também, né, em alterações no sono, em alterações no apetite, alterações no desejo sexual, alterações naquilo que vai tornando a vida prazerosa de ser vivida, vai tornando a vida interessante de ser vivida. Não é a questão de estar feliz sempre, de estar alegre sempre, isso acaba sendo uma ilusão, né? A gente imaginar que uma pessoa, para viver bem, ela não vai passar por dificuldades e sofrimentos. E essa ilusão muitas vezes vira uma exigência, que se eu tô sofrendo, é como se tivesse alguma coisa de errado comigo. Se eu tô sofrendo, é como se tivesse alguma falha no meu jeito de viver. Como que eu posso estar sentindo essa dor tão grande? Eu tô fazendo alguma coisa de errado, eu não tô conseguindo ser capaz de lidar. E na verdade, contribui para a gente compreender a depressão, ampliar os espaços, a sensibilidade para o fato de que nós pessoas somos pessoas que vivemos, somos pessoas que também sofremos e que também sentimos, que isso faz parte, que o que vai chamar a nossa atenção num sentido de um maior cuidado é justamente quando essa dimensão do sentir
vai se desgastando, né? Existem quedas que são muito bruscas e existem um desgastar contínuo, que a pessoa se sente com essa ausência de sentir, com esse esgotamento de sentir por bastante tempo. Então a escuta da depressão, ela é fundamental, né, para poder resgatar essa construção de sentidos, para a pessoa poder buscar na própria história o que foi que aconteceu, buscar na forma que ela vive, o que está acontecendo com ela, para que essa possibilidade de viver com desejo, de viver com vitalidade, de viver com prazer, de viver com sabor, está comprometida, né? E nisso a gente tem, nossa profissão tem um papel muito importante. E não só da escuta individual, escuta clínica, que pode ser transformadora, pode abrir caminhos e espaços para muitas transformações, mas também de se perguntar, né, como que a nossa forma de viver hoje, que essa forma de sofrer se tornou tão comum. Né? Se é o diagnóstico psiquiátrico que mais acontece, e se em termos de diagnóstico no geral está em segundo lugar e crescendo, o que haver tantas pessoas deprimidas diz sobre o nosso modo de viver? O que há tantas pessoas sofrendo desse esgotamento de sentido, diminuição da vitalidade, diminuição do interesse, diminuição do prazer, diz sobre o jeito em que a gente está vivendo e propiciando ou limitando que possam haver sentidos para as experiências que vivemos. Então essas são algumas das questões. Nos próximos vídeos a gente vai conhecer mais sobre o diagnóstico, os critérios diagnósticos e vamos levando essas questões para pensar a depressão.